condicional se então, representado simbolicamente pela essa setinha à direita. Para ilustrarmos este conectivo, considere as seguintes proposições. Proposição P. Ana é paulista. Para a gente falar de paulista aqui, nós estamos falando de quem nasceu em São Paulo, certo? E Ana é brasileira. Observe que o fato de Ana ser paulista é suficiente para que cheguemos à conclusão de que ela é brasileira. Todo paulista, toda pessoa que nasceu em São Paulo, obrigatoriamente ela é uma brasileira. Por isso, intitulamos esse conectivo de condicional, pois se essa condição é verdadeira, se Ana é paulista, isso nos dá garantia de que a afirmação seguinte também será verdade. Ou seja, se a primeira coisa acontece, então a outra com certeza vai acontecer. Se Ana é paulista, então com certeza ela vai ser uma brasileira. Daí, sabermos que Ana é paulista consiste em uma condição suficiente para que concluamos que ela seja brasileira, ou seja, não preciso saber mais nada sobre ela. Saber que ela é paulista já me dá a garantia de que ela é uma brasileira. Então, o se então é chamado muitas vezes de condição suficiente. Muitas questões, ao invés de colocar se então, vai colocar que é condição suficiente. Ou seja, você tem que saber o que isso significa. Tá? Se isso acontece, isso é suficiente para eu concluir a segunda coisa. Tá ok? Segue o primeiro exemplo. Se Ana é paulista, então é brasileira. Ana é paulista, é verdade, pela nossa suposição, e ela é brasileira. Não é isso? Então, isso aqui é verdade, verdade. Tudo no final deu verdade. Neste exemplo, sabemos que Ana é paulista. Se Ana é paulista, por isso, obrigatoriamente, ela deve ser brasileira. E como podemos ver na proposição simples da direita, nessa aqui, ela é brasileira. Daí não temos nenhuma contradição, logo a afirmação como um todo é verdadeira. Me permita tentar explicar. A primeira coisa aconteceu, Ana é paulista. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que ser brasileira. Aí a gente vai terminar a frase e vai ver se isso acontece de fato. Então, é brasileira. Ou seja, realmente deu certo. Essa era a verdade. A segunda acabou acontecendo sem problema nenhum. Então, nós vamos para o exemplo 2. Então, veja só. Se Ana é paulista, então não é brasileira. Ana é paulista, isso aqui é uma afirmação verdadeira, ou seja, a primeira coisa aconteceu, Ana é paulista. Mas a segunda não aconteceu, porque aqui está dizendo que ela não é brasileira, então é falso essa afirmação, porque nós estamos partindo do pressuposto que ela é brasileira. Veja só, por que essa afirmação é falsa? Neste exemplo, sabemos que Ana é paulista, isso aqui é a nossa hipótese. Por hipótese, se Ana é paulista, por isso, obrigatoriamente, ela deveria ser brasileira. Mas como podemos ver na proposição simples da direita, ela não é brasileira. Daí temos uma contradição. É impossível ela ser paulista sem ser brasileira. Logo, a afirmação como um todo é falsa, ou seja, aconteceu a primeira coisa, obriga a segunda a acontecer. É condição suficiente para me entender que a próxima tem que acontecer e não aconteceu. Então, verdadeiro, falso, acabou sendo falso como um todo no final. Terceiro exemplo. Se Ana não é paulista, então é brasileira. Veja, Ana não é paulista, isso aqui é falso, né? Pelo que a gente está supondo lá no início. E aí ela é brasileira. Verdade, nós estamos supondo lá em cima que ela é brasileira. Neste exemplo, sabemos que Ana não é paulista. Se Ana não é paulista, ela não precisa ser obrigatoriamente brasileira. Contudo, isso não a impede de ser brasileira, pois ela pode muito bem ser uma paranaense, o que a tornaria igualmente brasileira. Veja, quando a primeira coisa é verdade, ela obriga a segunda a ser verdade. Se isso acontece, então a próxima é obrigada a acontecer. E quando a primeira não acontece? Bom, a segunda é livre para acontecer ou não. Há outras formas de ser brasileiro que não sendo paulista.
Um tocantinense pode ser brasileiro. Um paranaense, como eu dei exemplo, pode ser um brasileiro. Então não há contradição nenhuma nisso, tá certo? A única coisa que eu tenho que entender é o seguinte: se a primeira acontece, obriga a segunda a acontecer. Se a primeira não acontece, a segunda pode acontecer ou não. Então, nesse exemplo, a primeira não aconteceu, a próxima não seria obrigada a acontecer, mas aconteceu. Ela é uma brasileira, mesmo não sendo paulista, tá? Para reforçar isso aí, para a gente clarear, né, vamos entender aqui o exemplo 4. Se Ana não é paulista, então não é brasileira. Veja, a primeira coisa não aconteceu, ela não é paulista. Se a única coisa que eu sei sobre Ana é que ela não é paulista, tá certo? Eu não posso garantir que ela não é brasileira ou não. Só essa informação não é suficiente. Então, pensa comigo. Se eu sei que ela é paulista, eu posso garantir que ela vai ser brasileira. E se ela não é paulista? Se tudo que eu sei sobre essa mulher é que ela não é paulista, talvez ela é francesa, talvez ela é portuguesa, talvez ela é brasileira. Então não há nenhuma contradição em dizer que ela não é paulista, então ela não vai ser brasileira. Não tem nada obrigando ela a ser brasileira. Neste exemplo, sabemos que Ana não é paulista, por isso ela não precisa ser obrigatoriamente brasileira. Conforme a proposição da direita, ela não é brasileira e não há nenhuma contradição nisso. Em suma, se a primeira proposição é verdadeira, isso obriga a segunda a ser verdadeira. Se isso acontece, então tal coisa deve acontecer. Se isso não acontece, então tal coisa pode ou não acontecer. Bom, e aqui está a tabela verdade, né? Por que verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro? Porque a primeira a ser verdadeira obriga a próxima coisa a ser verdadeira, ou seja, se aconteceu algo aqui, esse algo me dá garantias de que o próximo vai acontecer. E como acabou sendo verdadeira a segunda, se isso aconteceu, então isso aconteceu, eu não tenho problema nenhum, a minha afirmação de fato é verdadeira. Por que a segunda dá falsa? Porque a primeira aconteceu. Se isso acontecer, tal coisa deveria acontecer também, e acabou não acontecendo. Por isso a minha proposição é falsa. Como é que eu vou dizer que uma pessoa é paulista e concluir que ela não é brasileira? Não tem como. Nas duas seguintes, a primeira coisa não aconteceu. Ela não é paulista. Então eu não tenho condição de afirmar se ela é brasileira ou não. Se tudo que eu sei sobre Ana é que ela não é paulista, talvez ela seja brasileira, talvez ela seja francesa. Por isso que falso com verdadeiro dá verdadeiro. Por quê? Porque eu não tenho provas suficientes para garantir se ela é brasileira ou não. E na segunda, falso com falso deu verdadeiro. Por quê? Se ela não é paulista, eu não tenho condições de dizer se ela é brasileira ou não. Por isso que tanto faz a verdade quanto a falsidade, porque na primeira eu não tenho a informação inicial. Eu sei que ela não é paulista. Então, se ela não é paulista, não há obrigação nenhuma de ela ser brasileira. Aqui em cima, não. Se é paulista, por obrigação tem que ser brasileira. Mas como é que isso é cobrado em concursos? Bom, em concursos, a gente sempre vai ter ou a primeira frase ou a de baixo. Por exemplo, você vai ter lá uma proposição que vai ter o se, então. E aí, o que vai acontecer? Talvez você encontre a primeira informação verdadeira. Então, você vai concluir que a segunda também é verdadeira. Então, isso aqui é a informação que você vai ter. Por obrigatoriedade, a próxima também vai ter que ser verdadeira. Porque senão a tua frase fica VF e acaba se tornando falsa. Outra forma e mais comum de cair em prova é você ter uma questão de se então, você vai ter a segunda como falsa. Se a segunda é falsa, a primeira também vai ter que ser falsa. Porque se a primeira é falsa e a segunda for... se a segunda for falsa e a primeira é verdadeira, eu tenho uma contradição. Então, geralmente, vai ser a primeira linha ou a segunda linha que será explorada em provas, tá? A primeira sendo verdadeira, obrigando a segunda a ser verdadeira, ou a segunda sendo falsa, obrigando a primeira também
a ser falsa.